Olá, pessoal. Estamos de volta com mais um bloco falando sobre o parnasianismo. Só recordando que a nossa aula de hoje foi comentado e analisado sobre o naturalismo. Estamos no parnasianismo. Em breve eu vou ressaltar com vocês sobre o simbolismo. No bloco passado nós estávamos fazendo uma leitura sobre Via Láctea, de Olavo Bilac. Além de ter algumas características que se referem ao período do autor, nós percebemos que agora são colocadas algumas das figuras de linguagem. Pode aparecer assonâncias, aliterações, podem aparecer sinestesias, formas que são colocadas, então, para demonstrar algumas características que o autor quis abordar no texto. Então, vimos que ele inicia, ora, direis, ouvir estrelas, certo perdeste o senso. Então, como que uma pessoa ouve estrelas? Provavelmente ela perdeu o senso, não tem mais esse entendimento, não é possível que isso aconteça. E vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto, e abra a janela, pálido de espanto. Então, às vezes, para ouvir as estrelas, o sentir, o compreender, não significa que eu, para sentir uma estrela, eu preciso pegá-la e senti-la. Às vezes, o olhar, o meu sentimento, que vai me despertar lá. E aí ele comenta, e conversamos toda noite, enquanto a Via Láctea como um palho aberto. Senti-la e ao vir o sol, saudoso em pranto. E aí usa em pranto, chega o sentido das lágrimas, o conversamos toda noite, e aí, será que ele conversou com alguém ou será que ele conversou com as estrelas? E aí tem essa interpretação, e aí tem o nosso sentido, de poder fazer essa análise como leitores e poder compreender que ele segue algumas coisas poéticas, mas também segue um pouco a estrutura, um pouco da razão. E ele menciona depois, ainda as procuro pelo céu deserto. Então, a busca das estrelas. Direi agora, tresloucado amigo, que conversas com ela? Que sentido é o que tem que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las. Pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e entender as estrelas. Ou seja, se eu fosse compreender isso de uma maneira das estrelas, às vezes pode ser uma pessoa mais sensível, que às vezes nos deparamos na nossa frente, temos que ter essa compreensão para poder valorizar o outro, e a pessoa fala, mas por que você está conversando com ela? O que você entendeu disso? Eu não converso, essa pessoa parece não ter características, é muda. Como que você conseguiu um assunto com ela? Aí ele fala, mas espera aí, pare para entendê-las. Amai para entendê-las, valorize. Às vezes no sentido de uma estrela, pode ser de um ser humano, ou pode ser também no sentido metafórico, o poder das estrelas. Algo que ela tem a dizer para nós. Quando nós olhamos para o céu, olhamos até mesmo quando muda as estações. A gente só sabe que muda as estações quando nós mudamos nossas vestimentas. Mas será que nós olhamos para o dia a dia, nós olhamos para as árvores, olhamos para as folhas, olhamos essas características que eles trazem? Na maioria das vezes não, nós não nos atentamos com isso. Então isso vale a pena, o autor traz para nós uma das características aí. Entro agora com vocês no simbolismo, outro período literário das escolas literárias, mas que faz referência ao século XIX. E o que ele traz de característica para nós? É uma oposição ao racionalismo, materialismo e cientificismo, ou seja, ideias opostas. Não é uma questão racional, não é uma questão presa ao material e nem à ciência. É uma negação dos valores do realismo e naturalismo. Então, ele vem para negar o que veio lá do realismo e o que veio do naturalismo. Misticismo, religiosidade e sublimação. É o que faz parte da característica dele. Então, ele vai valorizar mais as questões místicas, a questão da religião. O que pode acontecer? É só o catolicismo que existe? Será que é só essa religião que permeia? Vamos perceber que no simbolismo, os símbolos já começam a mudar e eles começam a ter outras visões. Os escritores começam a passar por períodos, apesar de ser do mesmo século, viram essa diferença de transição? É muito importante. O mistério da fantasia e o sensualismo. Então, essa fantasia são pensamentos imaginários. É aí que entra também. O subjetivismo, o individualismo, uma linguagem mais fluida e musical, é o que é utilizado.
Mais características trago para vocês. Uma aproximação da poesia e da música. Então, uma poesia ela pode ter melodias, pode ter um outro sentido? Sim, vai ser colocado. O universo onírico e transcendental. Uma valorização da espiritualidade humana, uma exploração do consciente e do inconsciente. Então, Bruna, inconsciente, posso pensar, vou lembrar de Freud, quando falava que nós temos que tirar os escorpiões do passado, às vezes dores que nós temos no interior, e maltratamos as pessoas e ressaltamos, isso Freud já explicava, né? São escorpiões, coisas que nós temos no nosso interior, não conseguimos colocar para fora, mas colocamos para fora de outra maneira. Às vezes ofendendo, falando palavras de baixo calão, às vezes não enxergando a visão do outro. Então tudo isso é colocado, símbolos. O que é colocado para nós que é consciente e inconsciente? Será que temos ações que agimos de forma inconsciente? Certamente. Combinações sonoras e sensoriais, o uso de figuras de linguagem. Vimos lá no finalzinho do parnasianismo que o Olavo Bilac já tentava mostrar no uso das estrelas, ou essa questão do sentimento, a questão do imaginário, conversando com as estrelas, mas eu posso pensar como ser humano, posso pensar também como a estrela, que é a minha visão, o que eu tenho que ver o outro, tentar imaginar. E aí nós temos o uso das figuras de linguagem, a assonância, a aliteração, que aparecem em proporção. Os simbolistas reagem contra os parnasianos a fim de evitar o aprisionamento da criatividade em modelos pré-elaborados, excessivamente formais e que se descuidam do conteúdo e do espírito. No simbolismo, há uma procura pela recuperação dos valores emocionais, da riqueza expressiva, do sonho, da fantasia e da musicalidade. Teve início na França, levou o nome de decadentismo, ou a arte dos decadentes, por retomar elementos reprimidos aí pelos realistas parnasianos, especialmente a espiritualidade e a força da espiritualidade, os sentimentos morais, o mistério, a existência consciente e o subconsciente. Pessoal, quando eu falo espiritualidade, vamos compreender uma valorização de um todo. Não estou falando aqui de uma religião específica. O que eu estou dizendo aqui é que as pessoas começam a olhar mais para dentro e fazer uma autoanálise. Então, além do catolicismo que tinha, do que a igreja pregava, no simbolismo há valorizações. E quais essas valorizações que os autores tentam mostrar? Diversas. Tentam compreender o mundo da fantasia. Será que um autor agora vai escrever um livro? Será que eu tenho que colocar tudo o que acontece na realidade, como lá no Cortiço, algo parecido? Não era verídico o que aconteceu. A Luiz de Azevedo não presenciou aquilo e colocou. Mas ele quis seguir como sarcasmos ou colocar características. Assim como o Gil Vicente Nota da Barca do Inferno quis fazer uma crítica para a sociedade, fez em forma de peça de teatro. Bruna, mas também falou de padre, falou de coisas assim? Sim, os autores tinham consciência disso e usavam um vocabulário riquíssimo para poder deixar a obra mais enaltecida, digamos assim. Não era a propósito de desvalorizar ou fazer com que o ser humano ficasse emburrecido. Muito pelo contrário, fazia para ele ficar alerta, para ele ficar consciente nas coisas. E nessa questão agora do simbolismo, envolve existências de mistérios conscientes, inconscientes, o subconsciente. Aí pensamos também em Freud. Pensamos quando ele vai levantar ideias, pensamentos que o ser humano coloca. O simbolismo ele explora as combinações sonoras e sensoriais, vale-se, portanto, das aliterações, assonâncias, onomatopeias, né, são os sons, para extrair a musicalidade das palavras, que recorre à sinestesia para emaranhar as sensações. Como aparece isso? Camilo Peçanha, nascido em 1867, falecido em 1926, ainda século XIX, ele foi um poeta português que representou muito, né, o simbolismo em Portugal. E dentro das características que ele era conhecido, além de ser um estudioso, né, seguiu aí a carreira de estudos, estudou em Coimbra, procurou desenvolver trajetórias, né, que pudessem auxiliá-lo desde direito, a carreira de advocacia, e dentre os textos, né, a carreira de texto, a carreira de escritor, foi o que ele mais quis seguir. E ele escreveu, né, o título aí ele colocou soneto. Então ele põe: chorai arcadas do violoncelo, convulsionadas pontes aladas de pesadelo.
De que esvoaçam brancos os arcos, por baixo passam, se despedaçam no rio os barcos. Fundas soluçam caudais de choro, que ruínas ouçam, se debruçam, que sorvedouro. Então, olhem aí como foi colocado para nós algumas figuras de linguagem, quando ele fala ouçam, as ruínas ouçam, num texto, na representação da escrita, eu não consigo ouvir, mas eu consigo imaginar, e ele deixa isso entre parênteses para ressaltar esse contexto. Então, dá para perceber muitas características e que as figuras de linguagem já apareciam lá no passado e vêm agora outras ideias. Então, a questão da onomatopeia, aparecem sons, aparecem também repetições, né? Então, se eu for pensar numa questão da literação, que é a repetição de consoante, a assonância, repetições de vogais, é muito utilizado isso pelos escritores da época em seus textos. Eu tenho um outro escritor para nós, que é o João da Cruz e Souza, mais conhecido como Cruz e Souza. Ele foi nascido em 1861, nascido em Santa Catarina, né? Era um ex-filho de escravos, então essa imagem aí, ele era negro, e para a educação foi patrocinada por aristocratas, ou seja, os pais, né, os pais dele eram ex-escravos, eram de famílias humildes, mas os chefes, né, os patrões dos pais dele, tinham condições e bancou todos os estudos para o Cruz e Souza. Então, ou seja, falou, olha, os pais dele não tinham condição, mas vou dar uma boa educação para o seu filho. E aí foi que Cruz e Souza conseguiu entrar nesse mundo dos estudos, da cultura, do intelectual e compreender da melhor forma como as coisas eram, as visões de texto, as visões de escrita. Ele, desde pequeno, tinha aí uma certa aptidão para a escrita, divulgou vários textos sobre abolicionismo. Em Santa Catarina, ele trabalhou na Tribuna Popular, escreveu diversos textos, mas quando jovem sofreu muitas discriminações sociais. E foi ele que eu ressaltei para vocês lá no início do nosso bloco, que algumas profissões de jornalista, quando ele queria ingressar numa carreira, um cargo para assumir, um cargo público para promotor, ele não foi aceito pelo fato de ser negro. Então, Cruz e Souza sofreu com isso, né? Ele teve 4 filhos aí, das características dele, teve 4 filhos e a família acabou falecendo de tuberculose. Uma doença, na época, ataca os pulmões e não tinha cura e acabou matando todos, né? Não teve um certo resguardo, eles não puderam encontrar a melhor forma de se cuidar. E ele deixou um texto, né, o título Antífona, que menciona assim: ó formas alvas, brancas, formas claras, de luares, de neves, de neblinas, ó formas vagas, fluidas cristalinas, incensos dos turíbulos das aras, formas do amor, constelarmente puras, de virgens e de santas vaporosas, brilhos errantes, mádidas frescuras e dolências de lírios e de rosas, indefiníveis músicas supremas, harmonias da cor e do perfume, horas do ocaso, trêmulas extremas, requiem do sol e da dor da luz resume. Visões, salmos e cânticos serêneos, surdinas e órgãos flébeis, soluçantes, dormências de volúpicos venenos, sutis, suaves, mórbidos, radiantes, infinitos espíritos dispersos, inefáveis, edêmicos, aéreos, fecundai o mistério desses versos com a chama ideal para todos os mistérios. Quando é colocado para nós antífona, e a gente pensa também desde o título até a compreensão, ele menciona as formas alvas, brancas, formas claras, de luares e neves, de neblinas, a questão do branco, das formas vagas e fluídas, cristalinas. Mencionam para nós também pensamentos, ou Bruna, será que tem relação dele ser negro? E colocou nesses versos algo do branco, é mencionado? Não, tá? Isso daí não tem nada a ver.
É uma relação mais do branco, do alvo, do sublime, o branco pureza. Por isso que vem da palavra cândido, né? Então, da Roma antiga, quando a palavra cândido era uma pessoa pura. Então, que tinha que assumir cargos, uma pessoa pura, significa que ela não tem maldades, que ela ia ser leal para o seu povo, que ia ser sempre justa. Por isso, o cândido, né? Colocou o cândida em tal roupa, manchou, ficou branco, exatamente por isso, certo? E ele mostra aí, numa relação de musicalidade, que é colocado para nós, em antífona, coloca sobre visões de figuras de linguagem, menciona aí no terceiro verso que nós temos quando ele fala do segundo para o terceiro, surdinas de órgãos flébeis, soluçantes, dormência de volúpios, venenos sutis e de suaves mórbidos adiantes. É mencionado também para nós, lembram lá que eu disse para vocês uma relação de características de pensamentos místicos, uma relação de espíritos, de pensamentos espirituais, que é o que a pessoa pode passar, um sentimento que ela tem. Essa questão mais do espiritual é o interior dela, uma compreensão de si. E isso traz no simbolismo. Pessoal, eu espero ter acrescentado muita explicação, ter tirado muitas dúvidas, ter agregado conhecimento para vocês. Na maioria dessas aulas que nós tivemos 3 blocos hoje de naturalismo, parnasianismo e simbolismo, blocos que se referem ao século XIX, mas que são muito importantes, porque às vezes história é só parnasianismo, história é simbolismo, e é importante vocês perceberem que esses 3 ficaram juntos, mas têm ideias contraditórias, têm pensamentos diferentes, autores e escritores, obras que vieram e demandaram aí uma percepção muito maior da nossa parte. Muito obrigada, encontro vocês nas próximas aulas e espero ter ajudado. Até mais.